De pastor evangélico a sacerdote de Asmodeus. Sim. E não só isso. Eu diria mais, quando você falou que é da Umbanda e do luciferianismo, também é algo que se confronta ali, né? Sim, porque na Umbanda tem o secretismo religioso, O né? luciferianismo. Sim. Não tem A Umbanda nada foi uma parte da minha jornada nessa busca pela espiritualidade, onde foi muito importante para mim desenvolver alguns dos dons que eu tenho, principalmente o dom de incorporação, de evidência e alguns outros dons ali. Hoje eu não trabalho com o sistema de Umbanda, comercialmente falando. Carrego para mim os meus guias, o meu Exu, os meus orixás comigo, né, para sempre ali, como meus guias que também respondem nos oráculos. Mas hoje eu trabalho mais com outros sistemas dentro da magia. Mas na Umbanda eu fiquei ali 15 anos, tá? Caramba. Até me tornar sacerdote o ano passado. Foi. Depois Então de só 15 foi anos você se tornou recente. sacerdote. Sim. Passei por 3 casas. E aí me formei ano passado como sacerdote, né, da religião. E começando do começo, Do começo? aí, ô Frater, como é que foi o seu caminho na espiritualidade? Porque Certo. você é evangélico, né? Sim. Pastor, pô. Também. Lancei um filme no Brasil que eu trouxe aqui e vou mostrar. Cheguei a estudar teologia, me formei. Estudei na Metodista, estudei na SEAD, tenho minha carteirinha. Também aqui de teólogo formado. Porque eu sempre quis, em tudo que eu fazia, eu sempre queria aprender mais. Por que eu acreditava naquilo? Porque eu sempre achava que se alguém me perguntasse, eu tinha a obrigação de saber o embasamento daquilo que eu creio, para poder entender também as outras questões, né? Mas o negócio veio lá de criança, quando eu já vi espíritos, né? Que eu fui criado em escola também católica, formação católica, fiz crisma, comunhão. Mas a gente pode chegar e falar de cada etapa, até chegar nessa parte do cristianismo, foi uma parte bem grande também na minha vida, né? Tenho amigos cristãos até hoje, estudei muito a Bíblia, né? A primeira parte, então, da sua vida, ele começou na igreja católica, ali, no batizado? Começou na igreja católica. Na crisma, né? Eu estudei a minha infância toda numa igreja católica, chamada Colégio Apóstolo São Paulo do Belém, aqui na Moca, em São Paulo, capital. Onde nós mora ali? Isso. Conhece? Na rua Tobias Barreto. Tobias Barreto, não conhece? Exatamente. Tobias Barreto ali na Moca. Foi ali que eu tive minha criação, né? Perto do Sesc ali. Então a gente tinha que rezar, né? Falava rezar, né? Catolicismo. Aí era um colégio que tinha bastante freiras, né? Então eu fui criado ali, né? Isso aí já veio da sua família, então? Veio da minha família. Tá. Minha família, meu pai é português, né? Todo português é muito católico, né? Apesar do meu pai depois ter estudado bastante ocultismo, né? Depois eu ter descoberto que era Rosa Cruz, outras coisas. Mas ele sempre colocou mais pelo ensino, que era muito boa a escola. Sim. Muito boa a escola. Mas como é que você foi parar No Evangelho? no evangélico? O Evangelho é assim, eu passei por um momento muito difícil da minha vida. Eu perdi minha mãe quando eu tinha 11 anos, tá? Então, assim, com câncer, eu sempre passei por problemas, assim, por dificuldades muito grandes. Quando eu tinha 27 anos, a minha irmã, que tinha 22, um dia eu cheguei em casa, estava todo mundo chorando, e aí eu peguei e falei o que era, e todo mundo me contou a notícia que a minha irmã estava com câncer, já em fase terminal, tudo espalhado pelo corpo, cheio de metástase. Nossa. E ela tinha só 22 anos. Nova demais, pô. E aí ela ia nos médicos, tinha uma dor no ombro, como ela trabalhava com computador, os médicos sempre, toma anti-inflamatório e vai pra casa. Só que aí um dia ela foi no ortopedista, ele falou, o que é isso aí? Tem uma bola enorme aí, então não tá normal. Foi fazer um exame mais profundo, uma tomografia, e viu que, mas já tinha no cérebro, no corpo todo. Nossa, já tinha. E aí durou 2 anos, aquele sofrimento que consumiu a família toda. E ali foi onde eu conheci um amigo que estava se convertendo e tal, e o pessoal quis ajudar, eu comecei a ouvir, então você se apega naquela esperança, né? E comecei a frequentar a igreja evangélica. Na época foi bem legal, que trouxe um certo conforto, né, para a família, tudo. Só que eu comecei a querer estudar, eu passava as noites em claro estudando a Bíblia. Eu lembro que eu virava noites e noites e noites e estava me deliciando, porque aquilo lá era uma coisa muito profunda para mim na época. E quanto mais eu lia, mais eu queria aprender sobre aquilo. Você entrava literalmente eu entrava dentro da de Bíblia. cabeça e queria estudar, aí já queria fazer curso, aí já queria estudar, e fui sempre assim na minha vida, né? E aí fui crescendo na religião. Aí minha irmã acabou falecendo, tudo. E depois, né, eu acabei ficando, casei,
Fiz meu casamento com pastores num buffet. Era que era Assembleia? Pastores da Batista, primeira igreja Batista. Mas eu tinha feito a Assembleia de Deus, o curso de teologia, que era muito boa a teologia da Assembleia de Deus, né? Na Batista eu dei aula, e dei aula também na Renascer, foi uma pequena fase que eu tive ali. Mas ali eu sempre querendo estudar mais, buscar e fazer a parte... Eu sempre gostei de enfrentar, eu ia lá a gente fazia... o evangelismo aqui na região central de São Paulo, que vocês estão, e levávamos comida para os moradores de rua, e era sempre o que orava ali para expulsar demônios, né? Então eu sempre gostava disso, eu gostava de falar, de pregar, o pastor chamava, aí por isso que falam que eu era pastor, não que eu pastoreei uma igreja, mas por causa que eu estudava a teologia, por causa que eu me formei, por causa que eu dava aula na escola dominical, em 3 igrejas, e pregava na igreja também. Tenho fotos pregando na igreja. E aí o pessoal sempre me chamava para trazer uma palavra, porque eu sempre dominei bastante a Bíblia, né? Eu li 5 vezes a Bíblia inteira. Caraca. Fora os cursos de teologia, né? Só que aí eu tive uma decepção muito grande. Não sei se vocês querem pular ou querem que eu continue. Não. Porque é muito detalhado cada parte dessa. Eu estou resumindo, né? Tá, pode Foi quando eu vim conhecer aqui a Rua Conde de Sarzedas, vi aquele movimento enorme. Para quem não conhece, é uma rua que vende só materiais evangélicos, em atacado e tudo. E eu vi aquele movimento, eu já estava na igreja com a minha esposa, né, que é a mãe da minha filha, e a gente falou, quem sabe a gente um dia não tem o sonho de montar uma coisinha aqui. Eu montei, não tinha nada de DVD, eu lembro. Aí eu montei um box de DVD, começou a dar certo, e eu dava aula na academia, eu sempre dei aula. Aí eu peguei um momento que começou a crescer, montei uma loja maior, um box, depois montei outra lá. Só que aí veio a pirataria e acabou fechando a loja. Só que eu conheci um outro lado também do cenário evangélico, que é dos grandes pastores, dos músicos, dos cantores. Que eu vi a parte suja da coisa. Entendeu? Então eu convivi, eu conheço pastores da Universal. Então eu tenho muitas coisas que eu vi ali que eu não conhecia, né? Só que ali foi uma decepção muito grande, porque eu perdi tudo, porque entrou a pirataria e eu perdi tudo. E eu querendo salvar a loja, comecei a me afundar em dívidas no banco, para tentar sustentar o negócio. Mas já tava, foi só de para baixo. Eu, em vez de... Não tem a sabedoria que eu tinha hoje, né? Que para migrar para outra coisa. E um desespero também, né? Um desespero, você quer salvar, porque eu cheguei a faturar 80 mil reais no mês numa loja lá, de DVD. Aí do nada eu lancei esse filme 1000. aqui, inclusive, no Brasil. Eu comprei os direitos autorais, chama Primeiros Frutos. É um filme que trata de evangelismo, né? De missionários alemães que tiveram que viajar para as Índias para se tornarem escravos para poder falar de Deus lá. Porque eles não aceitavam uma pessoa vir lá e falar. Falaram, não, para você falar você tem que ser igual a gente. Então, uma história real. Aí eu comprei e lancei também. Então eu fui a fundo nisso, né? E nessa época eu estava firme na igreja ali, dando aula, pregando às vezes. Só que aí, quando eu caí fundo, aí é que tá o negócio. Eu peguei e falei, Deus me abandonou. Falei, como é que pode eu perder tudo? Perdi o casamento, perdi tudo que eu tinha. Tava na miséria, não tinha mais nada. Tinha 2 carros na garagem, tinha tudo. Eu falei, já que Deus não me quer, eu vou procurar o diabo. Porque eu sempre aprendi que o diabo e o mal era o quê? Era Umbanda, era tudo isso daí e tal. Então eu fui procurar o mal. Falei, já que Deus não me quer, eu vou procurar logo o mal. Você meio que se sentiu traído ali. E fui mesmo. Só que aí eu fui numa lojinha de artigo religioso e perguntei onde tinha um terreiro. Ele falou, olha, tem um tal. Inclusive o Pai de Santo até hoje é meu amigo, foi onde eu comecei. E deve estar até assistindo. Você vai falar Meirelles. E aí eu cheguei no lugar, todo mundo de preto. Eu falei, pô, tô em casa, né? Uhum. Eu não sabia nada, não sabia o que era Umbanda. Nunca tinha ido num terreiro. Eu só sabia que matava bicho, que não, depois eu aprendi que não. Que tinha um demônio lá dentro. Que tinha demônio lá dentro e lá era o meu lugar, porque eu queria o mal. Já que Deus me abandonou, eu vou abraçar o diabo. Uhum. Quem sabe ele me ajuda então, né? Falei, já tô no pior. Só que eu cheguei lá, e aí eu comecei a olhar, não vi nenhum galo, nenhuma galinha, nada. Falei, ué, não tem bicho aqui, nada. E ele começou a falar de amor, começou a explicar. E eu entrei lá pra, como vocês sabem, né, no terreiro, né? Você entra numa gira e depois fala com a entidade. Era um Exu chamado Exu Tiriri. E ele começou a falar toda a minha vida, por que eu passei por tudo. E começou a me dar broncas e começou a falar de amor.
Eu falei, peraí, mas aqui me falaram que era do diabo, que era do mal, e você tá me falando nisso, de perdão toda a minha vida? Aí ele falou, você vê algum mal aqui? Aí é que caiu a ficha. O único lugar que eu achava que eu nunca encontraria Deus, era ali que eu encontrei. E aí me apaixonei pela religião, comecei em todas as gírias. Aí eu comecei a estudar Umbanda, comecei a frequentar. Depois descobri que eu era médium de incorporação. Comecei a desenvolver minha mediunidade. Comecei a trabalhar no terreiro. E a minha vida começou a melhorar. Aí começou a se levantar tudo de novo. Comecei a ajudar muita gente. E ali comecei a estudar, até chegar no sacerdócio, né?